Mestre, bem? tudo bom? Oi, Tony. Tudo bem, e vocês? Estamos bem, graças a Deus. Eu pensei que era A gente que eu havia marcado 15 para as 9, por isso que eu não tinha entrado ainda. É, a gente entrou um pouco antes, sabe por quê? Porque a tecnologia não tem sido muito suave com a gente, certo? Então, o que é que nós fizemos? Na hora que apareceu ao vivo, eu digo, vamos entrar logo, Paulo Henrique, porque senão depois vai dar uma confusão. Eu quero saber de Imagina. vocês estão ouvindo direitinho? Tá? Microfonia, alguma coisa? Não, para mim tá perfeito, doutora Dora. Doutor Paulo tá ótimo. boa noite, mestre. Pessoal, a gente gostaria o seguinte, de que o doutor Francisco, ele mesmo, se apresentasse e pudesse dizer para nós como foi que a ozonioterapia entrou na vida dele, né? Por favor, Bom, doutor Francisco. primeiro queria agradecer, né, a doutora Dora, a doutor Paulo Henrique, pelo convite para essa nossa conversa de hoje. Né, não é nada super formal, como uma aula, um congresso, né, pelo contrário, mas mesmo assim é uma grande honra, né, ter sido lembrado por vocês, assim como todos outros colegas que já participaram de lives, eu tenho acompanhado aqui com vocês, muito legal, então me sinto realmente honrado. E a questão da ozonioterapia, na minha vida, iniciou-se durante a graduação. Então eu era novinho igual o Dr. Paulo, né? O Dr. Paulo já é formado, né? Mas ele tá bem conservado. Está bem conservado. E eu, ainda na minha graduação, né, Dora e Paulo, eu tive a oportunidade de conhecer a ozonioterapia em um consultório médico do Dr. Edson César Philip, pai da Letícia, dona da empresa Filozon. Por coincidência, a clínica dele era a uma quadra da minha faculdade, e o meu pai, que já trabalhava com a ozonioterapia, né, havia sido aluno do Dr. Edson, assistiu um dia uma palestra dentro da Associação Brasileira, na verdade, no primeiro congresso da Associação Brasileira, na fundação da associação, e um dos palestrantes foi o Dr. Carlos Nogales, que hoje é professor junto comigo, né, e vocês estiveram conosco aí no curso. Ele saiu dessa palestra, ele falou, filho, me ligou, né, falou, filho, olha, realmente a ozonioterapia na odontologia vai ser uma revolução. Acabei de assistir uma palestra aqui, o Dr. Carlos falando sobre atendimento de endodontia e ozonioterapia, tal. Vai lá atrás, já vou conversar com o Dr. Edson para você fazer estágio, para ver o que eles estão fazendo lá, né, de forma sistêmica e como que você pode usar isso na tua realidade, porque daí você já vai sair da faculdade com um diferencial. E lá fui eu. Fui fazer estágio, né, infelizmente, poucos meses depois, o Dr. Edson veio a falecer, mas eu segui dentro da clínica com a doutora Lia, que era a cunhada dele, enfermeira, nutricionista, e com o Dr. Milton, que deu sequência aí nos tratamentos que o Dr. Edson fazia e outros colegas, né? A doutora Luíse, que é osteopata, fisioterapeuta, prima da Letícia. Então, eu consegui acompanhar aí, né, com grandes profissionais. E, de fato, realmente, hoje, de alguns anos para cá, foi uma mudança muito grande na minha vida profissional, porque eu sempre trabalhei com a ozonioterapia na minha rotina. Então, hoje a gente está começando a colher esses frutos. Você teve a felicidade, né, de já na sua graduação ter esse contato com a ozonioterapia. Eu, aos 61 anos, fui descobrir a ozonioterapia, certo? Fui descobrir a ozonioterapia e comecei a falar com o Paulo Henrique. Olha, isso é uma coisa impressionante que está acontecendo
é uma revolução na odontologia. E aí isso era finalzinho do ano e nós fomos começar a pesquisar sobre isso. Certo? Mas como, Dora, mas como que vocês conheceram de fato? Ouviu falar na internet? Algum colega usava? Pois era aparecendo, essas coisas de Instagram, né, que começa a aparecer para você, você pesquisa uma vez, a inteligência artificial, ela começa a mostrar para você, mandar várias informações, né, e de repente começa, toda hora isso aparecendo na sua vida, mas essa zonoterapia eu tenho que ir atrás disso. Ela foi para um congresso antes, né? Porque, depois me apresentou. Isso, porque eu sou uma pessoa sedenta por aprender a aprender e desaprender e reaprender. E aí comecei a falar isso para Paulo Henrique. Daí eu fui para o congresso em São Paulo, certo? E conheci lá, eu digo, eu vou ver lá no congresso, lá no CIOSP, o que é essa ozonoterapia. Vi lá, me inscrevi numa palestra, e assim, morei no stand da Filozon. Morei no stand da Filozon. Eu digo, eu não posso sair daqui sem um equipamento desse. Daí eu conheci uma das vendedoras e ela começou a me mandar muita informação. E eu disse, eu quero fazer o curso, mas eu quero fazer com aquele que seja o melhor. E aí, onde estavam os melhores? Ozônio Dental Group. Foi quando a gente foi fazer a habilitação, né, em Bauru, inclusive falando nos outros mestres, doutor Carlos Nogales, doutora Magda, doutor Sérgio Busadelli e o doutor Francisco Campos, né? Foram quem me apresentaram a ozonoterapia depois do conhecimento que minha mãe tinha falado, que tinha adquirido no congresso. E aí, foi uma paixão absoluta. Né? Foi uma paixão absoluta. E lá no curso, a gente não pode chegar em Serra Branca sem já estar com o equipamento na mão. E foi essa loucura. E, assim, para a gente foi uma grande descoberta, foi uma coisa de estar à frente, né, do que hoje se preconiza, que é a odontologia integrativa. E a ozonoterapia proporciona isso para todos nós, né? A gente percebeu que trazer essa tecnologia para cá ia trazer mais conforto, mais bem-estar para os nossos pacientes. Não, e legal, eu lembro no curso que vocês chegaram cansados, né? Bem cansados da viagem. E aí vocês foram, a gente conversou, vocês falaram, não, Francisco, porque a nossa viagem começou, né, lá na nossa cidade. 24 horas antes. Foram 24 horas de viagem, né? 24 horas de viagem, entendeu? E às vezes era muito contramão para a gente. Ô, Dora, e às vezes o pessoal tem aqui do lado, né, na cidade, e às vezes fala, ah, não, depois eu faço, ah, não, isso não vai mudar minha vida, não é bacana. Mas agora, eu digo que esse é um dos grandes presentes que o Covid nos trouxe. Agora, ninguém precisa mais viajar 24 horas, como a gente viajou. Agora vai fazer em casa, praticamente, não é verdade? Porque agora a habilitação, os cursos vão ficar bem mais acessíveis por conta da tecnologia, não é, Francisco? A gente tem algumas limitações ainda por conta do Conselho Federal. Então, como o Conselho vai homologar, né, existem ainda alguns trâmites que precisam ser seguidos. Mas eu imagino que no futuro, né, ainda os cursos para esse ano, pelo menos os cursos que eu estou coordenando, a ideia é fazer presencial, e de forma online, e mostrando como nós estamos conversando aqui hoje, mostrando para as pessoas, para os colegas, que existe, porque infelizmente o número ainda de cirurgiões dentistas que sabe que existe é baixo, e além e além disso, além desse número ser baixo, poucos sabem que nós já estamos totalmente regulamentados desde 2015. Então ainda tem isso para convencer ou para apresentar para os colegas. Eu falo que não é convencimento, né? Na verdade foi um termo errado que eu usei. Eu acredito que a pessoa que tem interesse, como a Dora teve, como o Paulo
teve, né, em levar uma qualidade maior no atendimento para os pacientes, a pessoa vai ir atrás. Ninguém vai pegar estrada, avião, com as 24 horas, se não tiver muita certeza de que quer realmente Exato. aprender sobre esse assunto. Eu não ando meia hora se eu não tiver certeza que eu quero ver aquele assunto. Não ando, talvez não ande um quarteirão. Né? Então, isso realmente é o público que eu gostaria de ter no curso. Eu não quero trazer para o curso pessoas que realmente não estão já vendo o que é a ozonoterapia, se inteirando. Muita gente nos manda perguntas, mas eu nem conheço, no WhatsApp ou no Instagram. Eu tenho o maior prazer de responder e já dar um pontapé inicial. Justamente também para a pessoa ver se é aquilo mesmo que ela imaginava, se é aquilo que ela quer aprender, porque daí o curso, como foi no curso de vocês, acaba sendo um curso muito leve, muito fluido, com bastante interação, e isso impacta diretamente na qualidade das pessoas que eu tenho a oportunidade de participar da formação. Eu tenho certeza que vocês saíram do curso já com segurança para levar o equipamento, na verdade vocês já tinham, né, até o equipamento, mas para começar a trabalhar mais na rotina. Isso é bem legal. E assim, o que é maravilhoso, né? Hoje foi um testemunho fantástico. Eu vou contar porque foi um elogio a ele, né? Uma paciente, porque assim, a parte de endodontia toda, quem faz é ele. Então, o paciente, ele chega com dor, isso, se ele não estiver, eu faço acesso e eu digo, Paulo Henrique vai fazer isso. E olha que testemunho lindo. A ozonoterapia caiu como uma luva, né? Olha que testemunho lindo. A paciente mandou assim, quando Dora mandou que quem ia fazer o canal era Paulo Henrique, eu fiquei assustada. Porque assim, minha paciente desde sempre, né? Mas eu tô assim, cansada de tanta propaganda que eu fiz desde ontem, o dia todo, que se eu pudesse eu fazia canal até nos meus dentes da prótese. Ela disse. E é bom a gente ouvir esses testemunhos, né? Esse feedback com o paciente, a gente vê que teve um pós-operatório melhor, que recuperou-se bem, que já conhecia um tratamento endodôntico de antigamente que às vezes era realizado em 4, 5 sessões, e a gente hoje, com o auxílio do ozônio também, lembrando que sem deixar de fora nenhuma das técnicas antigas da endodontia, mas que caiu como uma substância auxiliar que tem nos ajudado muito. Ajuda muito, né, Paulo? Porque assim, na endodontia tem um problema gigante, que é a descontaminação. A desinfecção, a descontaminação dos canais. E túbulo dentinário a gente sabe também que está contaminado. Então, de fato, a ozonoterapia vai ajudar a reduzir a contaminação. Então, eu também tenho isso muito claro, como você bem colocou, né? Ela melhora a qualidade do que vocês já fariam de uma forma muito boa. Assim como outras técnicas também. Quem trabalha com terapia fotodinâmica, tem colegas que trabalham muito bem com homeopatia, colegas muito bem que associam também a homeopatia com a alopatia, com acupuntura, né, com outras técnicas, sendo que a ozonoterapia eu acho um grande diferencial, Dora e Paulo, né? Porque a ozonoterapia tem uma bioquímica e uma biologia, uma ação biológica e bioquímica muito clara. Né? Principalmente se a gente pegar a questão de ação antimicrobiana. Então, a ozonoterapia vai ter uma ação direta e uma ação indireta em bactéria. Isso já é fato, e na verdade a única coisa que a ozonoterapia faz de forma direta. Então, acho muito interessante, dentro dessas situações complexas, tratamento odontológico, quando comentou, o Paulo que está fazendo, eu fiz até o sinal da cruz. Por quê? Porque no meu consultório eu não faço. Eu faço também o acesso. Está travando um pouco aí, a sua internet está travando um pouquinho, Francisco. Vamos ver se melhorou agora? Melhorou.
Então, na verdade, no meu consultório, eu mesmo não faço a endodontia. Quem faz é a doutora Mariana Tanher, o doutor Carlos também atende alguns pacientes aqui, até pela proximidade. Então, quando preciso, eu faço acesso, né, Paulo? Novamente. Melhorou? Acho que o professor está querendo dizer que no consultório dele ele não faz diretamente a endodontia, não é isso? Isso. Eu não faço a endodontia, faço só colegas que fazem sequência para mim. Então, a gente consegue trabalhar de uma forma multidisciplinar e com o que tem de mais moderno em cada área. Então, por exemplo, na endodontia, eu não aprendi a trabalhar com rotatório. Hoje, praticamente não se vê a endodontia sem rotatório, né? Os cimentos biocerâmicos, na minha graduação, eu não nem existia. Então, hoje já se usa cimentos biocerâmicos. Então, insertos ultrassônicos. Eu lembro na minha faculdade, Dora, para usar um ultrassom, para fazer uma raspagem supragengival, tinha que agendar e o professor ficava do lado, porque era algo não para todos. Isso ajudou, hoje está super moderno. Então, eu não consigo entregar a melhor endodontia que existe no mercado se eu for fazer. Continuo sabendo fazer, mas eu sei que tem como, tecnicamente, no procedimento da endodontia, sair melhor. E aí a ozonoterapia vai funcionar melhor ainda. Então... Exato. E na parte de cirurgia, aí você já vai falar com bastante propriedade, né? Na parte da cirurgia também tem sido maravilhoso para a gente, né? Ver um pós-operatório sem edema, sem infecção, certo? Nós associamos também, além do óleo ozonizado, a gente associa os óleos essenciais. E tem sido resultados fantásticos para os pacientes sem medicação, certo? Pós-operatória. E os resultados são, assim, fantásticos. Eu brinco com o paciente, eu digo, olha, amanhã você me manda uma mensagem. Aí, não, se tiver doendo, eu digo, não, mande uma notícia boa, diga assim, eu não senti nada, tá tudo, manda uma foto. Excelente. Né? Eu posso só pegar notícia ruim, como é que podem? As pessoas, assim, mandam mensagens, mandam fotos, que é como se elas não tivessem feito a cirurgia. Os resultados são maravilhosos. Conte aí também, Francisco, dos seus resultados, que são cirurgias imensas que você faz. Então, Paulo e Dora, na verdade a cirurgia tem alguns pontos que devem ser avaliados, né? Então, a complexidade da cirurgia, dentro da complexidade, a experiência do cirurgião, o instrumental que você vai usar, tudo isso aí influencia, assim, diretamente no pós-operatório. Isso colocando a ozonoterapia de lado. Tudo bem. Quando você tem eu vou dizer da minha experiência pessoal, recém-formado, eu fui trabalhar e aonde me chamavam eu estava atendendo. Então, muitas clínicas precisavam de dentista para fazer cirurgia de terceiro molar, né? E é claro que cirurgia de terceiro molar é mais complicado, porque aquele terceiro molar simples, o colega que já estava na clínica fazia. Legal. Eu, recém-formado, com pouca experiência na cirurgia, encarei, precisava trabalhar, né? E ia com o meu gerador de ozônio junto, e comecei a ter resultados muito diferentes, até que alguns donos de clínicas estavam acostumados com cirurgiões experientes. Claro que eu sempre fui muito cuidadoso, sempre gostei de planejar as cirurgias, desde a anestesia que eu ia utilizar, até o retalho que eu ia fazer durante o procedimento. Então, isso sempre me ajudou. Mas a experiência realmente vem com o tempo. E eu, desde o início, tenho tido bons resultados de pós-operatório. Mas eu nunca trabalhei, Dora e Paulo, sem ozonoterapia. Só na graduação. Na graduação, eu não tinha meu equipamento. Então, de formatura, eu ganhei o gerador de ozônio e, desde então, carregava para cima e para baixo. Essa história é fantástica, né? Eu não ganhei uma cadeira odontológica ou um consultório com raio-x. Eu ganhei um gerador de ozônio.
E a partir desse estímulo, né, um presente que meu pai pôde me dar, né, eu segui, né, no mestrado, posteriormente no doutorado, fazendo sempre uma linha de pesquisa na ozonioterapia. Então, os resultados nas cirurgias, Dora, realmente eu sempre tive, graças a Deus, bons resultados. Para vocês terem uma ideia, eu me formei em 2007, dezembro de 2007. De lá para cá, eu faço rotineiramente procedimentos cirúrgicos. Eu tive um caso... Travou. Um caso tá travando ainda. Eu imagino que seja a internet, às vezes ela oscila, mas depois na gravação eu acho que fica ok. Eu Precisa fazer uma ozonoterapia nessa internet. A internet, né? Precisa acelerar. Modular essa internet. Então, eu sempre fiz os procedimentos utilizando a técnica, né? A partir do momento que eu já tinha o equipamento disponível, e os pós-operatórios sempre foram muito interessantes. E nesse tempo de formado, eu tive um caso de alveolite, um só. E aí, eu achei estranho, porque eu nunca tinha tido. Claro, né, eu também sempre utilizo a alopatia em cirurgias grandes, até para dar conforto para o paciente. Mas, por exemplo, um analgésico e um anti-inflamatório, eu faço a prescrição de acordo com o que eu aprendi na faculdade, né, por até 3 dias em caso de dor. E aí muda a posologia de acordo com o fármaco que você vai usar. E aí, de fato, né, a ozonoterapia ajuda muito. E os pacientes dão esse feedback. Olha, doutor, só precisei tomar no primeiro dia. Olha, não senti dor, não tomei. Olha, tá legal, bacana, cicatrizou. Eu faço o pós-operatório dos meus pacientes, independente do tamanho da cirurgia, com 3, no máximo 4 dias. Deixa eu contar o negócio da alveolite, que daí eu fui investigar, né, Dora? Eu fiquei com a pulga atrás da orelha, falei, nunca tinha visto isso no consultório, estou usando tudo que eu tenho, e isso foi há uns 3 anos já. Então já estava mais experiente na cirurgia. Daí eu fui refazer a anamnese com o meu paciente. O que aconteceu? Esse paciente, ele omitiu algumas informações. Ele utilizava alguns fármacos para tratamento de um processo de depressão. Então, ele tinha um acompanhamento psiquiátrico e ele tomava 2 antidepressivos, tarja preta. E isso altera completamente o metabolismo de reparo em cirurgia. E mais, Dora, eu fiz a cirurgia numa sexta, então eu extraí o dente 48 desse paciente e o dente 18, na mesma cirurgia. No dia seguinte ele acordou bem, isso ele me relatando depois com a alveolite. E aí ia ter um jogo de futebol, Corinthians e São Paulo. Ele saiu de Campinas, foi para São Paulo, assistiu o jogo no meio da Gaviões da Fiel, ele não estava sentindo dor, estava tudo bem. Até porque também, os antidepressivos também alteram o limiar de dor do paciente. Tem isso também. Né? O paciente vai ter uma tendência a sentir menos dor. Beleza. Domingo ele também não teve dor. Segunda, que ele veio para o pós-operatório, ele falou, tá doendo um pouquinho e tal. E eu olhei lá a alveolite instalada. Então ele nem relatou muita dor, mesmo com a alveolite instalada. Tá? Eu descobri isso no pós-operatório do paciente. Aí sim, né, refiz a anamnese, fiz todo o procedimento convencional, de raspagem, curetagem do alvéolo, irrigação, aí sim, com água ozonizada, utilizando o gás dentro desse alvéolo e finalizando com um curativo com óleo ozonizado. Existem alguns artigos que já relatam muito bem esse tipo de aplicação. E legal. Aí o paciente foi para casa, e aí eu aguardei mais 3 dias e consegui fazer o pós-operatório. Francisco, você prescreveu um antibiótico para esse paciente? Não, eu não prescrevi o antibiótico para esse paciente. Nesse primeiro momento, né? Eu achei que não era necessário. Com 3 dias, o paciente voltou, né, falou que a dor estava zerada, mas no local ainda tinha infecção, Dora. Tinha pus. O que eu fiz? Repeti o procedimento, já que o paciente não tinha queixa de dor, e prescrevi o antibiótico. Ótimo.
eu estou vendo o paciente, estou controlando ele, estou conversando. Então, eu consigo dar um prognóstico melhor para esse tipo de abordagem. Mas eu acho que, assim, em alguns anos aí de formado, ter um caso de alveolite, né, Fantástico. eu acho um número baixo. Até porque eu faço bastante cirurgia de siso, implante, né, e as situações. Quer perguntar, Paulo? Show de bola, show de bola. É o que a gente tem visto aqui também na clínica, né? O pós-operatório dos pacientes muito bom, só elogios, e a gente também, durante a cirurgia, faz uso de água ozonizada, quando a gente termina, coloca óleo ozonizado. E assim, é impressionante de ver a questão do sangramento, né? Do pós-operatório, certo? Da questão da dor. Então, isso dá uma tranquilidade. E aí, eu queria aqui, Francisco, para você que está nos acompanhando, o doutor Francisco disse assim, o paciente dele saiu de Campinas, né? A gente não disse que o doutor Francisco Campos atua lá em Campinas, mas atua também em muitos outros lugares, não é assim? Então, assim, é uma honra muito grande estar aqui na sua presença, Francisco. Nós vamos ter também, se Deus quiser, doutor Sérgio, doutora Magda, estamos conversando sobre isso, e na próxima sexta nós vamos ter também a doutora Rafaela Aquino, que vai falar sobre a aplicação de ozônio em pontos de acupuntura. Olha que coisa interessante. Muito né? legal, né? Aí, Dora, ó, não combinamos, não, mas está do meu lado aqui, ó. Dor e disfunção miofacial. Estava estudando. Tá vendo? Certo? Então, assim, legal. fala um pouquinho aqui para quem está nos ouvindo, colegas dentistas que estão aqui, a gente quer agradecer muito, né? Alguns colegas dentistas que estão aqui assistindo, mas também pacientes, amigos e pessoas que a gente nem conhece também que está aqui, que a inteligência artificial traz ao nosso encontro, né? Então, assim, a gente falou da endodontia, a gente falou da cirurgia, mas também fala um pouquinho para o pessoal como o ozônio pode ajudar nas questões da DTM, né? Da disfunção da articulação temporomandibular. Fala um pouquinho para isso também. A gente ajuda os pacientes não só com ozônio, mas também com óleo essencial para relaxar toda essa musculatura, mas fala um pouquinho sobre isso, Francisco, eu acho que é interessante, e dizer para os colegas, né, agora você pode entrar em contato aí com o doutor Francisco, ver essa questão dos cursos, não precisa mais viajar 24 horas como nós, assim, as coisas vão se arrumando, e que você pode também começar na ozonoterapia com óleo ozonizado, não é, Francisco? Mas fala especificamente do gás, né, são várias formas de utilizar o ozônio. Fala aí as formas e depois como a gente pode auxiliar a ozonoterapia na odontologia, como pode influenciar na saúde geral. Legal. Então, nessa questão da DTM, é muito importante ter claro que a ozonoterapia vai ajudar muito na questão da dor. Isso é um fato interessantíssimo e já muito bem desenhado. O mais difícil dentro da DTM, pelo menos para mim, dentro da clínica, muitas vezes é fechar o diagnóstico. Exato. Então, agora, é muito mais difícil eu procurar esse diagnóstico com um paciente em dor constante. Então, o meu carro-chefe dentro da clínica é controle da dor com a ozonoterapia. Eu trabalho também muito com homotoxicologia, que é uma técnica desenvolvida na Alemanha, e trabalho muito bem também com alopatia, né? Por que não? Só que a ozonoterapia, né, quando utilizada nesses casos, eu gosto muito da mistura gasosa, como a Dora citou, aplicada em pontos gatilho. Por coincidência, vocês vão estar conversando com a doutora Rafaela, esses pontos gatilhos geralmente coincidem com pontos de acupuntura. Exatamente. Eu não sou estudioso da acupuntura, mas eu já tive que
ir atrás, já tive a curiosidade de ir atrás, para entender. Essa coincidência de pontos não ocorre por um acaso, né? A doutora Rafaela vai falar muito bem isso para vocês. Mas, de fato, no ponto gatilho, eu tenho um botão, basicamente, que está mais doloroso. Então, numa palpação, né, ou o próprio paciente já chega para nós no consultório, fala assim, olha, dói aqui, ele já vai te guiando aonde ele está relatando a dor. Legal. Você vai fazer a palpação ou vai trabalhar com auxílio de outras ferramentas, como a câmera de termografia. Né? Você pode fazer uma imagem térmica, ver a discrepância de temperatura de um lado para o outro e fazer a aplicação da ozonioterapia termoguiada com gás, né? Utilizando baixas doses, sempre baixas doses, até porque eu não sei como que está a capacidade antioxidante do paciente. A ozonioterapia é uma terapia oxidativa, dentro de um conceito de estresse oxidativo transitório. Então, em raríssimas ocasiões eu vou aplicar ozonioterapia todo dia, raríssima mesmo. E uma outra forma de usar na DTM, Dora e Paulo, é com os óleos ozonizados. Existem óleos hoje aqui no mercado nacional, né? Uma das empresas, a Ozone Care, tem um óleo para massagem, que além de óleo ozonizado, ele tem arnica e outros componentes. A arnica, montana, que é largamente utilizada na homeopatia, na homotoxicologia, então pode ser associada para o paciente fazer um home care. Então ele vai na sessão, estou procurando ainda fechar o diagnóstico, fiz a aplicação de ozonioterapia do gás, até porque tem que ser na hora o gás, não dá para o paciente levar, ou você levar na clínica de algum colega a seringa com gás para ele fazer. Né? Existem algumas particularidades, né, que são importantes serem respeitadas, porém o óleo ele pode usar na casa dele. Né? Então você vai, o cirurgião dentista vai fazer, ou o fisioterapeuta, que também atua nessas questões de disfunção da articulação temporomandibular, também de forma brilhante. Aliviar a dor do paciente. Nós temos na clínica uma fisioterapeuta que nos auxilia bastante. É fantástico, né, Dora? E eu penso exatamente nisso, né? Primeiro objetivo, o paciente chegou com uma queixa, eu tenho dor. Meu primeiro objetivo é aliviar a dor do paciente, ponto. Seja uma endodontia, seja uma sensibilidade dentinária, seja uma DTM. Meu objetivo inicial, uma osteonecrose, é controlar a dor. Porque a partir do momento que eu controlo a dor, eu entro numa situação mais linear. E aí facilita para que eu possa enxergar outros pontos que de repente eu não estava enxergando. Com tomografia, com ressonância, com radiografia. Aí nós vamos determinar qual vai ser a nossa linha de investigação. Cheguei no ponto... Exato. Se é uma questão oclusal, né, ou se é uma questão postural, né, ou associação de ambos, tudo isso tem que ser evidenciado. Então, são tantos fatores que realmente é uma dificuldade. Os fatores emocionais também, eles estão muito envolvidos, não é verdade? Dora, sem dúvida. A Organização Mundial de Saúde, né, tem uma definição para a saúde que é a seguinte: saúde só existe quando o sujeito se apresenta em bem-estar físico, psíquico, social e espiritual. É uma definição, não é do Francisco, não é da Dora, não é do Dr. Paulo. É da Organização Mundial de Saúde. Então, na anamnese, eu gosto de abordar esses pontos, né, para saber realmente como está meu paciente. Às vezes passa, né? Eu contei para vocês o caso da alveolite. Depois o menino contou a história dele, né, do processo de depressão, eu quase chorei junto com ele. Porque, pois é, por isso, Francisco, nós temos associado muito ao óleo ozonizado os óleos essenciais, porque eles atuam diretamente no sistema límbico, né, trabalhando a questão das emoções
Então, aqui nesse processo de DTM, a gente associa o óleo essencial de lavanda junto com o óleo ozonizado, né? E outros óleos essenciais também que vão trabalhar as emoções. Eu até assisti ainda há pouco uma palestra e uma fisioterapeuta falando, olha que coisa interessante, que eu nunca tinha pensado no óleo de ciprés, que melhora essa questão da flexibilidade, e que ela também descobriu depois que o paciente tinha problemas de depressão e que ela usou com um resultado muito positivo, certo? Então, assim, a gente vai descobrindo, atuando dentro desse conceito da Organização Mundial de Saúde, né? Eu brinco que eu sou dentista, né? Dentista que cuida de gente e não apenas de dentes. Então, nós estamos bem encaixados nesse conceito da OMS, não é verdade? Eu penso assim, né, Dora? Na verdade, na faculdade, a gente tem isso aí. Só que, às vezes, a nossa maturidade na faculdade, até por conta da idade, não é tão alta. Então, a gente não consegue absorver tudo que está sendo passado e acaba passando batido, porque é mais difícil, ou a gente imagina que é mais importante. Quem está prestigiando aqui, doutor Caran, seu grande amigo também. Tudo bem? Legal. A doutora Paula, minha irmã, que é lembrar de Karina também, ela me deu um carão depois. Paulo Henrique está dizendo, lembrar de Karina também, para ela não ficar reclamando depois. Né? Também nossos mestres lá em Salvador, de ozonioterapia. Não, inclusive no ano passado, a doutora Karina, a doutora Alexandre Caran organizaram um congresso fenomenal internacional de ozonioterapia. Eu tive o prazer de ser um dos palestrantes. O doutor Paulo Henrique esteve lá. Eu não fui não, mas o Paulo Henrique esteve lá. Eu lembro, eu cuidei dele lá em Salvador, foi jantar comigo, liguei para a Dora, né, Dora? Exatamente. Ganhei até presente do Paulo Henrique. Muito legal. Foi um congresso, assim, um divisor de águas. Né? Eu espero que eles consigam, em breve, também organizar o próximo congresso, que foi um sucesso tremendo, foi muito bacana. Foi agendado agora para 2021. Porque teve que ser suspenso, né? Que teve agora em setembro, mas está já agendado para 2021. Fantástico, é um congresso que eu recomendo para todo mundo, né? Tem outros congressos ocorrendo, vai ter um congresso da Associação Brasileira de Ozonioterapia, vai ser online, grandes professores, eu acho que a inscrição é até hoje, inclusive, hoje que dia 12, até hoje, congresso do Instituto Brasileiro de Ozonioterapia Aplicada, que também é um congresso super legal, inclusive é um congresso que vai ter apresentação de trabalhos científicos, então vai ter tudo online, né, mas os participantes vão poder acompanhar. Eu tive a honra também de ter alguns trabalhos aprovados, eu irei apresentar 2 trabalhos, um trabalho meu, de autoria própria, e um trabalho de um aluno nosso do mestrado aqui em Campinas, que gentilmente cedeu para que eu pudesse apresentar. Então, muito bacana, eu recomendo para quem ainda não tem o contato com a ozonioterapia e tem interesse, aproveitando essa onda do fique em casa, do online, para estar estudando. Né? Porque em casa a gente tem coisa para fazer, mas chega uma hora que não tem mais o que fazer, né, Dora? Então vai verdade. É verdade. Mas eu digo o seguinte, que o Covid, ele trouxe para mim muitas coisas boas. Estar em casa, que eu não tinha tempo de estar em casa. Estar comigo mesma, esse foi, assim, o melhor que eu achei, né? De voltar a algumas coisas que eu tinha deixado de lado, mas assim, aquela formiguinha que coça em mim toda hora para cada vez mais aprender, ela ficou mais viva do que nunca, sabe? E eu penso assim, que essa é uma oportunidade fantástica da gente ver, não como o caos, né? Afinal de contas, a teoria do caos diz isso, que uma borboleta que
que voa aqui no Brasil, vai acontecer alguma coisa lá no Japão, né? Mas que nós possamos ser essas borboletinhas que vamos cada dia mais mostrar que a odontologia integrativa, que as terapias complementares, elas não estão para substituir determinadas coisas, elas estão exatamente para somar. Exatamente. Né? O Paulo gosta de explicar aos pacientes dele. Ele diz a ozonoterapia, porque tem gente que diz assim, mas como é que pode? A pessoa vai investir assim tanto num equipamento e blá, 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 e vai ter... Não, a gente investiu para agregar valor, né, ao nosso trabalho. Não vai cobrar mais caro porque está usando a ozonoterapia. Não. A gente está usando a ozonoterapia como um recurso, um valor agregado ao que a gente já faz. Porque preço e valor são duas coisas completamente diferentes, não é verdade? Exato. Então, nós entregamos valor ao nosso paciente. E para nós, isso não tem preço. Ô, Dora, eu separei um casinho aqui, se vocês permitirem mostrar. É um caso simples, mas é um caso interessante. Ó. Eu concordo, assim, essa questão de agregar o valor, né, em cima do trabalho. Olha só. Um caso de um paciente novo, paciente de 30 anos, com fratura radicular. Então dá para ver aqui nesse corte central a fratura, dá para ver aqui nessa imagem o rompimento da tábua óssea vestibular, da tábua óssea lingual. Então realmente não tinha como não fazer o procedimento. Legal. O que nós optamos? Então aqui, ó, tinha uma fístula ativa. Acho que dá para ver bem aqui nessa imagem, o tamanho dessa lesão. Imagem inicial, então anestesiou o paciente. Depois que o paciente está completamente anestesiado, aplicação da mistura gasosa no fundo de sulco, né, em baixas doses, como nós preconizamos durante o curso. Exodontia minimamente invasiva. Tá? Então, eu optei por separar aquelas raízes para preservar esse osso aqui entre as raízes, o osso alveolar, pensando já no implante, e aqui a utilização de uma barreira, que é a Bone Hill, para preservar a estrutura, a largura desse alvéolo. E aí, como eu falei para vocês, né, isso aí foi feito no dia 11/7. Olha a raiz do paciente. Realmente aqui, ó, essas duas partes são a raiz da raiz mesial, essa aqui é a raiz distal, mostrando que né, não tinha condição de ficar. Legal. Fiz no dia 15 aqui, ó, no dia 11, ó, aqui no dia 15. Pós-operatório. Já removi a sutura. Fantástico. E no dia 29, que é essa foto aqui do meio, eu removi a barreira. Tá? Existe a recomendação do fabricante e olha o aspecto maravilhoso do leito. Esse é um fator que toda a técnica que foi utilizada merece ser citada, mas a ozonoterapia, com toda certeza, acelerou o processo de cicatrização, né, do tecido mole, e vai acelerar o processo também de remodelação do osso. Como que eu sei do osso? Tem outros casos, né? Tem um caso aqui de osteonecrose, inclusive é um caso que será apresentado no congresso que eu citei para vocês, que a paciente teve um histórico de osteoradionecrose. Vocês estão vendo aqui no fundo de sulco, ó, presença de pus. O paciente relatava muita dor, muito desconforto. Na radiografia, dá para ver a extensão da lesão. Uma lesão realmente próxima ao canal alveolar inferior. Protocolo de tratamento indo dentro da lesão. Então, mistura gasosa, água ozonizada em abundância, óleo ozonizado como curativo. Lesão reduzindo e controlando o processo de infecção. Região cicatrizada, uma foto frontal, uma foto oclusal, paciente
Antes disso, já relatava conforto, já não se queixava de dor, acompanhamento radiográfico. Nossa. Fantástico. E aqui até a cicatrização do alvéolo. Controle do ano de 2019, então 3 anos de acompanhamento. Ó, você consegue ver a lesão inicial, e aonde a leirista, você vê um osso neoformado perfeito na região. Perfeito. Isso é muito bacana. Com Muito acompanhamento periapical, tal, para poder ter esse controle nos diferentes níveis. Né? Porque muitas vezes esse paciente, por exemplo, ele não tinha condição de fazer uma tomografia computadorizada. É um paciente que foi encaminhado do SUS, né? Sim. E com o que nós tínhamos em mão. Nesse caso, eu cheguei a usar também antibiótico terapia, se eu não me engano, na 15ª, 16ª sessão, porque a infecção voltou, tinha cessado, aí voltou, usei antibiótico terapia uma vez, ajudou, foi um coadjuvante também junto com a ozonioterapia, até que o paciente teve, né, não falo que teve alta, porque eu continuo acompanhando. Esse ano eu não acompanhei por conta da pandemia, mas assim que possível, eu vou estar chamando essa paciente, fazendo uma nova radiografia panorâmica, uma nova radiografia periapical, para ir acompanhando. E se tiver algo estranho acontecendo novamente, para que nós possamos agir de uma maneira mais rápida, mais eficaz. Essa recuperação que a gente nota também, eu vejo muito na endodontia, elementos que a gente chega a fazer com mobilidade, grau elevado já, que a gente... Grau 5, né, Paulinho? Não é nem grau 3, grau 5, né? Exatamente. E a gente consegue recuperar e devolver a mastigação ao paciente e sai satisfeito, né? Como sempre. Nós tivemos um caso também de uma paciente portadora de lúpus e ela teve problema também muito sério de osteonecrose e foi uma recuperação fantástica. Não temos todos esses registros, uma falha, né? Mas foi realmente um caso muito, muito interessante. Na época até eu falei com o doutor Sérgio, né? Que essa é uma área que ele atua muito, a questão da osteonecrose, inclusive... Nós íamos começar um trabalho com ele, eu sou voluntária num serviço de oncologia em Campina Grande, e nós íamos começar levando o nosso equipamento para fazer um trabalho, ele ia nos auxiliar, mas aí começou a pandemia e suspendeu, porque o serviço ficou suspenso. Mas assim que retornar, nós daremos continuidade a essa ideia. Lá estava aparecendo muitos casos de osteonecrose e ele se propôs a ajudar, a orientar. E, assim, a nossa gratidão infinita aos nossos mestres, né? A você, a doutor Carlos, a doutora Magda, ao doutor Sérgio e a doutora Karina e a doutora Caran, que está aqui presente. A nossa gratidão infinita, né? Sim. Porque... trouxeram para nós a certeza de que nós estávamos no caminho certo. Mas nós estamos no caminho certo porque também procuramos os melhores mestres. Tem aquela história, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, né? Então, assim, nós buscamos os melhores mestres e temos muita gratidão por isso. Muita, muita gratidão mesmo. Imagina, eu quero que fique registrado aqui isso. Obrigado. Para nós, né, eu vou até estender ao Caran, a Karine, ao Sérgio, ao Magda, ao Carlos. É sempre uma grande satisfação, uma surpresa muito bacana, muito positiva, ter colegas, né, para mim, né, que se interessam por algo que eu me apaixonei. Então, só o fato de se interessar, para mim, já é fantástico. E ainda mais quando vocês se disponibilizam, sentar numa cadeira e a ouvir o que nós temos para falar. É claro que a experiência que a gente tem dentro da ozonoterapia, que eu já venho tendo desde a minha graduação, eu consigo, em um curso, um intensivão, né, que é o que a gente tem no curso durante 4 dias,
passar para vocês, né, uma parte disso. E o restante a gente vai dando sequência, porque realmente se cria uma amizade, se cria uma identificação pessoal. Claro que tem colegas que a gente vai se dar melhor, colegas que vai ter mais afinidade, mais facilidade para falar. Vocês são dois colegas queridos que eu sinto uma grande afinidade, uma grande liberdade para conversar. Então, eu fico muito feliz assim, estar com vocês. Eu vou agora salvar a nossa live, porque senão o Instagram vai derrubar a gente. Perfeito. Certo? Deixa eu fazer aqui